Muito bom dia, Teresa, e obrigada pelo convite. Olá a todos e a todas. Lúcia, uau! André, Guilherme, Ventura, Obrigado. Delma. Não sei se a Susana já está aí. Muito Já obrigada está, sim. por fazerem parte deste live, que será o último da JPD. Então, os meus, deste ano, pelo menos, né? Então, os meus colegas e as minhas colegas pediram para dizer algumas palavras na abertura deste live e também para poder cumprimentar todos os parceiros e parceiras que têm estado a colaborar com a JPD ao longo do ano 2020, apesar de todos os desafios que nós vamos enfrentando. Bom, a temática sobre a situação dos direitos humanos em Angola, eu sempre olho um pouco para a situação da África, porque o que se passa em Angola não é muito diferente do que se passa em vários outros países de África, para quem tem estado a acompanhar. A questão sobre a liberdade de manifestação é um problema seríssimo que se está a enfrentar, por exemplo, na Nigéria também. A semelhança da Nigéria a outros países que estão a enfrentar a mesma problemática. Então, eu olho para a questão dos direitos humanos, a situação como uma oportunidade de nós podermos olhar não só para Angola, mas também para a África, porque, afinal, nós somos um continente que continua a enfrentar vários desafios. A situação da Angola em particular, apesar de vários avanços, nós estamos diante de alguns retrocessos. Quando da entrada do novo governo, nós estávamos bastante animados, porque havia uma certa abertura, digamos assim, no sentido de maior liberdade de expressão, maior acesso à informação, mas infelizmente nos últimos tempos isso voltou um pouco. Isso deixa sempre uma certa reticência nos defensores de direitos humanos, porque ao longo dos anos, e eu digo ao longo dos anos, por exemplo, a JPD é uma instituição que existe há 20 anos, existem questões que nós abordamos em 2000, quando a JPD foi constituída, que hoje em 2022 isso significa que é necessário haver um compromisso maior da parte do governo no que se refere à defesa e proteção dos direitos humanos e também dos defensores. É claro que há avanços, a Angola ratificou uma série de documentos. Hoje Angola ratificou, por exemplo, o protocolo sobre o Tribunal Africano, que é um ganho muito grande, apesar de ainda não ter declarado o artigo 34, número 6, que permite que indivíduos e organizações possam apresentar casos diretamente. A aplicação do protocolo já é um bom avanço. Entretanto, é necessário que no dia a dia das pessoas, na prática, esta efetivação aconteça. Caso contrário, nós vamos continuar apenas com a defesa e proteção no papel, como sempre aconteceu, e não vai haver avanço. Então, é necessário que haja uma vontade política e também uma abertura maior de colaboração com as organizações de direitos humanos para podermos trabalhar. Durante o ano de 2020 foi muito difícil para os defensores, porque nós não tivemos oportunidade, não só de não nos encontrarmos pessoalmente por causa da pandemia, mas também porque não tivemos oportunidade de poder apresentar relatórios sobre a situação de direitos humanos aos mecanismos que existem. Agora, é claro que nós nos mantivemos unidos virtualmente e vamos aproveitando as oportunidades que temos virtualmente para apresentar as várias situações, mas temos muitas esperanças que em 2021 a gente possa realmente trabalhar de forma mais próxima e mais coesa e poder apresentar estas questões. É necessário que haja oportunidade de se discutir estas temáticas em todas as oportunidades que nós sempre tivemos a nível dos mecanismos internacionais, mas também é necessário que a nível interno as organizações da sociedade civil também acordem e se adaptem ao contexto. Isso vai ajudar, sim senhora, a avançarmos com a situação de direitos humanos. Durante a semana passada, a Rede dos Defensores de Direitos Humanos fez uma conferência onde
a relatora para os defensores de direitos humanos das Nações Unidas falou, e ela mostrou a preocupação que foi em 2021, porque ela não pôde visitar nenhum país e poder averiguar a situação e poder recomendar os estados sobre a importância de implementar na prática os mecanismos internacionais. Continuamos a verificar que não há uma abertura no sentido de colaboração, e isso nos preocupa. Então, eu só posso desejar um bom final de ano 2020, apesar do contexto, e desejar que 2021 seja um ano melhor para nós, um ano que nós possamos ter oportunidades para fazer melhor e diferente. Muito obrigada pela vossa presença. E eu vou passar a palavra novamente a Teresa. Teresa, muito obrigada por tudo isso e muito obrigada por todo o trabalho durante o ano de 2020. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Agora conosco. O sinal da nossa moderadora caiu. A Delma vai tentar levantar-se novamente. Então, enquanto isso, nós aqui vamos avançar. Eu não vou, a minha intenção não é fazer uma pergunta dirigida. Vamos aqui, pronto, estamos todos servidos e cada um vai apresentando a sua opinião. Eu vou começar com a seguinte questão. No dia 10 de dezembro, não é, comemorou-se o 72º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que lições tirar desta declaração em Angola? Bom, acho que podemos começar. Ventura, por favor. Comigo? E por quê? Bom dia, caros colegas. Obrigado aos colegas da JPD pela oportunidade. As minhas saudações aos outros colegas. Bem, eu acho que a grande lição que devemos tirar é, primeiramente, a nível internacional, o facto de, em determinado período da humanidade, os homens e as mulheres terem tomado consciência da sua dignidade e adotarem todos os mecanismos jurídicos e institucionais para a sua proteção. É claro que do conteúdo da Declaração Universal, a prática dos governos e a prática dos países no que concerne à proteção e à promoção dos direitos humanos, ainda não alcançamos o patamar desejável. Mas a grande lição é o legado que se deixa deste grande instrumento. Lições para Angola. Angola é parte de vários instrumentos das Nações Unidas e também subscreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde constam não só os direitos civis e políticos, que são os mais conhecidos, mas também os direitos econômicos, sociais e culturais. E é meu entendimento que nesse quadro, apesar de a nossa experiência histórica e política não nos ser favorável, porquanto sabemos que vivemos muito tempo em guerra, e a guerra é, obviamente, uma das maiores violências aos direitos humanos, mas tão logo se terminou a guerra, se deram alguns avanços do ponto de vista dos instrumentos jurídicos, do ponto de vista institucionais, sobretudo a questão ligada à ratificação de vários tratados nos últimos anos e também o facto de se ter alargado as competências do Ministério da Justiça e incluir, sobretudo, questões ligadas aos direitos humanos e à cidadania. Este é quanto ao desenvolvimento institucional ou legal. Agora, temos o desenvolvimento quanto à efetividade desses direitos. A Lúcia já aqui referiu a questões ligadas aos direitos civis e políticos, mas nos últimos anos, ao olharmos para a nossa realidade, tem sido bastante preocupada a questão dos direitos econômicos, sociais e culturais. Estou a me referir, sobretudo, agora ao direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança social, que, para lá dos grandes centros urbanos, verificamos que ainda há muitos desafios. Mas, neste contexto da celebração da Declaração Universal, olhando para a nossa realidade, há também outros desafios que nos colocam num domínio de algumas incertezas. E aqui me refiro aos chamados direitos dos grupos vulneráveis,
Estou a me referir, por exemplo, ao direito das mulheres, que continua a ser ainda um grande desafio. A questão dos direitos das pessoas com deficiência. Angola já ratificou o protocolo das Nações Unidas, ou a Declaração das Nações Unidas, mas a nível do sistema africano ainda tem por aprovar o protocolo que trata dos direitos das pessoas cegas. Então, há vários desafios de outros grupos minoritários, e aqui também incluía o direito das crianças, que de uma maneira ou de outra, diríamos, vêm reafirmar a necessidade de nós continuarmos a trabalhar para os ideais que foram subscritos, quer na Declaração Universal, quer na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Doutor André, lições a tirar. Comemorou-se recentemente a 10 de dezembro. Por favor, a sua opinião, a sua avaliação, que análise faz? Na verdade, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à JPT pelo espaço que nos proporciona hoje. Portanto, tem sido muito grande o vosso esforço na luta pelos direitos humanos. Isto é muito bom e estamos gratos por isto. Também gostaria, mais uma vez, saudar a Lúcia, que nunca mais nos vimos, e fico muito contente de vê-la em estado de recuperação. É muito bom, minha amiga. Ilustre Guilherme, doutor Ventura, o meu muito bom dia. Na verdade, as lições que a gente pode tirar nisto tudo, celebrou-se há pouco tempo o Dia Internacional de Direitos Humanos, que marca a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas as lições que nós podemos tirar, portanto, ao nível do mundo, há, na verdade, um esforço no sentido de haver alguns avanços em termos de respeito da dignidade da pessoa humana e do respeito pelos direitos humanos no cômputo geral. Mas, na verdade, conforme frisou a Lúcia, em África nós temos um grande problema, principalmente em Angola, dando mais quando eu olhei para o tema sugerido pela JPD, vi que o tema era bastante sugestivo, na medida em que, na avaliação que fizemos até agora, em termos daquilo que é o respeito pelos direitos humanos no nosso país, portanto, há muito que se trabalhar para que realmente este desiderato se efetive, na medida em que, mesmo depois do Estado angolano ter feito o esforço de criar um conjunto de leis e ter ratificado o conjunto de normas internacionais, ainda assim não observa os direitos humanos, não respeita os direitos civis e políticos, não respeita os direitos econômicos e sociais, não respeita os direitos das minorias, não respeita, portanto, a liberdade de reunião e de manifestação. Portanto, há muito que se trabalhar em Angola. A Lúcia tem muita razão em dizer que poderíamos, a partir do próximo ano, caminharmos todos juntos e unidos, cada vez mais coisas, para ver se conseguimos, então, tentar, em conjunto, cobrarmos a quem de direito o respeito pelo direito à dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos do ponto de vista geral. Ok, muito obrigada, doutor André. Doutor Guilherme, a sua reflexão quanto ao 72º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por favor. Agora já conseguimos ouvir. Podemos dar a palavra a quem, permita-me, podemos dar a palavra a quem tem... O sinal, quem sim. pode falar, o sinal. Doutor Guilherme, não conseguimos, acho que desativou o som. A Susana também. Susana está aí, já está conosco a Susana? Alô, Susana? Eu estou, não sei se me ouvem perfeitamente. Me ouvem? Agora conseguimos ouvir. O sinal do doutor Guilherme caiu, mas podemos passar para a Susana. Susana, por favor, suas reflexões à margem do recente aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorados a 10 de dezembro.
Sim, é comigo, Teresa. Sim, Suzana, é consigo, por favor. Qual é a pergunta? Qual é a sua reflexão? Que reflexão faz à margem do 72º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorados a 10 de dezembro? Comemoramos agora na terça-feira, não é? Terça ou quarta-feira. Bom, é muito importante refletir, é pertinente, porque esta ação acontece numa fase em que há muitos problemas no que toca ao respeito pelos direitos humanos em Angola. Tivemos casos muito complexos, especialmente a repressão contra manifestantes de ruas, e inclusive um caso de morte. Portanto, tivemos um jovem que perdeu a vida quando estava na rua a manifestar-se, e, obviamente, temos muitos motivos de preocupação. Também nesta época de Covid, há as restrições das liberdades, continuamos a ter muita violência e repressão policial. Suzana, por favor, está a usar auriculares? Não. O som está assim meio a arranhar, achamos que estivesse a usar. Por favor. Alô, Suzana? Sim. Sim, pode. Então, eu dizia que temos muitos motivos para refletir, para até a situação dos defensores dos direitos humanos, as ameaças. Portanto, há um clima que não é melhor em relação, por exemplo, ao ano anterior. E, portanto, isso deve nos animar, obviamente, a continuar a reflexão, a continuar a trabalhar pela defesa dos direitos humanos. Acho que o sinal da Suzana caiu novamente. Não temos nem... a Suzana continua. Sim, Suzana? Acho que hoje o sinal não está nos melhores dias. O doutor Guilherme caiu também. Ventura, por favor, pode fazer a vez. Agora, mas tem aí o André acho que já está em melhores condições. Doutor André, o seu sinal está... O seu sinal está a falar, está mas o micro está desligado. Ok, agora está bom. Está bem, sim. Na verdade, conforme eu às vezes entro muito na linha daquilo que os meus colegas, portanto, vão construindo, na medida em que vivemos no mesmo território e vivemos os mesmos problemas. Portanto, os direitos humanos, claramente em Angola, os direitos humanos no contexto atual, não se justifica só pelo fato de termos tido a Covid-19. O que está na cerne da violação dos direitos humanos em Angola é aquilo que o nosso amigo Luiz Araújo tem dito no passado, que, em grande medida, a partidarização do Estado tem sido o elemento principal para que se continuem a violar direitos humanos no país. Imagine, por exemplo, a forma como foi feita a nossa Constituição, só ela em si é um instrumento muito grosseiro para a violação de direitos humanos, na medida em que os poderes estão concentrados na sua excelência da República, de que só o exemplo que a gente pode dar agora é que nas outras manifestações houve desaparecimento de pessoas, do Caçule, o Alves Camuling, agora morreu o nosso jovem no bairro Luís, portanto, porque não houve pronunciamento do Presidente da República. Depois do senhor Presidente da República ter se pronunciado, os jovens fizeram uma manifestação que não houve espancamento nenhum. Subentende-se que a própria Constituição facilita muito a questão da violação de direitos humanos por causa do poder excessivo que tem o Presidente da República. Esta é a primeira nota. A segunda nota é que a atitude da polícia contra as zungueiras, contra as minorias étnicas, contra as pessoas que vivem com deficiência, contra as pessoas no acesso à habitação e às suas terras,
contra o desempenho dos cidadãos, dos seus direitos políticos, no caso do Abel Chivukuvu, que agora lhe é privado por mais uma vez, e não legalizar o seu partido, não tem a ver somente com a Covid, mas tem a ver com o controle do poder. E o controle do poder leva aqui a maior parte das liberdades fundamentais dos cidadãos são restringidas para evitar que as pessoas tenham liberdade de se comunicar. Voltamos a ver também agora, por exemplo, a retoma dos meios de comunicação para restringir o direito à informação às pessoas. Apesar de que realmente esses meios tenham sido construídos com o dinheiro desviado, mas também isto, de certa forma, restringe os direitos das pessoas. Portanto, em Angola, em 2019 e 2020, o recuo, se fizermos uma escala de 100, portanto, de 10 a 0, parece que voltamos no número 2. Recuou-se consideravelmente, porque violou-se o direito à vida, o direito à livre iniciativa privada, o direito à habitação, demoliu-se muita casa durante o período da Covid-19, o direito à liberdade de reuniões e manifestações, o direito, portanto, ao desenvolvimento de direitos políticos e civis. Portanto, todos esses direitos foram feridos durante o ano 2019 e 2020. Havendo sinais em todas essas áreas, em todo esse conjunto de direitos que foram violados, automaticamente isso leva-nos a crer que em Angola, nos anos 2019 e 2020, não houve observância dos direitos humanos. Houve uma flagrante violação de direitos humanos, inclusive o direito à vida. Matarem jovens que procuravam se manifestar por falta de emprego. O acesso ao emprego é um direito, para que as pessoas tenham direito à fonte de rendimento. Tá bem, doutor André. Resultou em morte de pessoas. Está bem, doutor André, acho que o doutor Guilherme já está em condições de apresentar aqui as suas reflexões. Doutor Guilherme, consegue ouvir-nos? Sim, estou a ouvir. Pronto, estamos aqui a falar da restrição da liberdade de expressão, direito à reunião e manifestação. Como olha para isto? Qual é a sua reflexão, doutor Guilherme? Ok. Mais uma vez, obrigado pelo convite e esta oportunidade que a JAPD nos confere. Na verdade, em Angola temos muitos desafios e essa questão de liberdade de manifestação, direito à informação e outros direitos, infelizmente, no ano 2020, sentimos sinais de recuo. Isso significa dizer que ainda continuamos num modelo de governação que não tem compromisso efetivamente com os direitos humanos, apesar de termos o país ter aprovado várias legislaturas, ter criado várias instituições, mas ainda assim a grande questão, que é o grande desafio, é o compromisso do próprio executivo em relação aos direitos humanos. Nós continuamos a viver numa situação muito delicada, em que o rendimento para a população, sobretudo aqueles que vivem nas zonas rurais, a situação está muito difícil. Nesse momento, não há sinais da parte do Executivo encontrar caminhos para resolver esses problemas. Continuamos a notar que há tendências de fechar as vias de diálogo, porque o próprio governo tem sempre dificuldade de dialogar com as comunidades e, nessa perspectiva, certamente muitos direitos não são garantidos. Mas isso tudo não falta, que não existe meios. A grande questão é mesmo o compromisso do Estado em relação aos direitos humanos. E eu penso que isso não só com Angola, né, como acontece em outros países, em que quando o modelo de governação é bastante centralizado, quando se tem medo de dialogar com a comunidade, quando se tem bastante medo de perder o poder, a tendência é criar condições que violem de que maneira os direitos humanos. Eu penso que nós temos que fazer, nós enquanto sociedade civil, precisamos cada vez mais afrontar, passo o termo, o próprio Estado,
no sentido dele estar mais comprometido com a situação dos direitos humanos, sobretudo ver as questões mais básicas. Por exemplo, como já os colegas que me antecederam já citaram isso, nós temos problemas de fome, por exemplo, na Zona Sul, até aqui a questão da seca, até que o governo não deu sinal concreto em como ultrapassar aquela situação, não é? Falou-se tanto politicamente, várias promessas, mas infelizmente até aqui não sentimos nenhum sinal, nenhuma ação concreta da parte do governo para resolver o problema da seca na Zona Sul. Quero dizer que a situação de vida, a questão da sobrevivência para aquelas comunidades que vivem naquela zona continua em perigo. Nós temos problema, por exemplo, que é muito básico, o Sistema Nacional de Saúde. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde muito precário. Há no interior do país que temos postos médicos ou centros médicos que trabalham um enfermeiro, e não um enfermeiro com uma qualificação aceitável. São aqueles que muitos enfermeiros tiveram cursos básicos para aguentar aquela população. Nós temos problemas da rede da educação. Por exemplo, eu tive há poucos dias na Lunda Sul, eu fiquei triste me deparar com crianças no interior da província de Saurimo, que jovens até os 18 anos nunca frequentaram escola, né? Nós estamos numa Angola independente há mais de 45 anos, nós estamos em paz há mais de 18 anos, mas não se acredita que ainda tenhamos crianças jovens até os 18 anos não sabem dizer o ABC. Isso é muito grave para um país e é muito difícil fazer-se ultrapassar-se os desafios olhando aquilo que é o fundamental, o desenvolvimento humano. Nós, em termos de desenvolvimento humano, estamos muito baixos. Mas isso é propositado, é porque o próprio governo também não se engaja em concreto. Não, às vezes, ele não tem capacidade de resposta e não há projetos concretos. Nós temos instituições, mas nós temos problema de imoralidade na própria administração. Quer dizer que o modelo de governação que nos habituaram, que é baseada na arrogância, baseada na força, até que prevalece, e o atual executivo parece que também quer seguir a mesma linha, aquilo que sempre nos debatemos que não devia ser. Tá bem, muito obrigada, doutor Guilherme. Delma, está em condições agora? Consegue ouvir-nos? Delma caiu novamente. Alô, Delma? Delma, consegue ouvir-nos? Delma não está em condições de falar agora, então vamos seguir. Susana, está aí? Está a ingressar. Vamos continuar. Ventura, as recentes prisões arbitrárias aos manifestantes e jornalistas podem ser consideradas uma afronta aos direitos humanos? Bem, não há dúvidas que a questão da maneira como o Estado tem estado, face ao pleonasmo, a lidar com os direitos humanos, sobretudo no que concerne a relação polícia e manifestante, tem sido, obviamente, uma afronta aos direitos humanos. Muito embora, o que me preocupa nos últimos dias é que nós estejamos sempre, se me permitir a expressão, uma espécie de amaldiçoar ou criminalizar o exercício da cidadania por via do direito de reunião e manifestação, no sentido de avaliar sempre os bons manifestantes, os maus manifestantes, a boa manifestação, a má manifestação. Eu acho que não são modos corretos de adjetivarmos o exercício da cidadania. E, do meu ponto de vista, a polícia tem estado a falhar fortemente. Nós, no início da pandemia, já tínhamos realizado uma mesa redonda e já tínhamos concluído que a polícia, obviamente, continua, no contexto da pandemia, a reprimir os manifestantes. Outro aspecto tem a ver com a liberdade de expressão. É visível ainda uma certa censura e a maneira que, sobretudo, a mídia pública, como lidar com determinados dossiês que envolvem, sobretudo, manifestantes, cidadãos, sem garantir
admitir o contraditório. Mas isso tudo, se me permitir só fazer uma ligação com o que o Guilherme disse, tem a ver, obviamente, com o modelo de governação que nós temos. Nós, apesar de que formalmente a Constituição reafirmar Angola como um Estado de Direito Democrático, na verdade, na prática, nós ainda sobrevivemos de muitos resquícios de um governo de partido-Estado centralizado, de cariz autoritário, que volta e meia lida com a questão dos direitos humanos sem um compromisso efetivo, tal como se disse aqui, mas na perspectiva sempre de que o Estado a qualquer momento pode ou não conceder, à medida da vontade do titular do poder público, conceder autorizações ou permissões para exercitar direitos. E o que nós temos estado a afirmar é que a questão dos direitos humanos num Estado de Direito Democrático não é uma dádiva do Estado, é uma limitação. O Estado não pode agir, ou só pode agir e praticar atos desde que não ponham em causa os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais dos cidadãos. O André falou um pouco da realidade de algumas províncias, eu acho muito importante, porque muitas vezes quando nós abordamos direitos humanos, tendemos sempre a olhar um pouco aqui para Luanda e alguns centros urbanos, mas temos que ver a situação da liberdade de expressão no Cunene, a liberdade de expressão no Namibe, a questão do direito da habitação não só em Luanda, em Benguela, em outras províncias. Há, de facto, muitos desafios, mesmo no que concerne ao direito de associação. Hoje, muitas associações que antes trabalhavam e atuavam em outras províncias, hoje são quase inexistentes. Se vamos a algumas províncias, são 3, 4 organizações que de facto trabalham na promoção dos direitos humanos. Mas não vamos ficar a lamentar, eu acho que é um processo que nós, através de ações não só de advocacia, mas também de informação e formação, devemos continuar a contribuir para esse desidrato. Workshops, seminários, agora por esta via, live, os direitos humanos sempre como um elemento estruturante, não só para a reafirmação do Estado de Direito Democrático em Angola, mas também para a consolidação do próprio processo de paz e reconciliação nacional. Doutor André. Ok, eu volto ainda a realçar aquilo que eu disse no princípio. Há uma coisa que nós também temos estado a deixar um pouquinho de parte, que é extremamente importante. Normalmente o barômetro dos políticos, eles experimentam sempre para tentar ver se realmente a sociedade está dividida ou está interessada em olhar para aquilo que são o conjunto de direitos. Por exemplo, o que está a acontecer agora com o Abel Chifukuvuku, se a sociedade não olhar nisto com os olhos de vermos isso como problema do Abel, e volta e meia aparecerem pessoas que noutra hora foram bons ativistas, agora também a olhar a coisa no sentido diferente, nós acabaremos então por criar aquilo que é o reforço de quem oprime a sociedade angolana, em cada vez mais se sentir na razão de privar as liberdades e garantias de cidadão, principalmente no que concerne os direitos políticos e civis. Este é um elemento. O outro elemento, quando falamos, na verdade, o ilustre Guilherme acabou de explicar, e a mesma coisa também disse o Dr. Ventura, sobre os medos de quem detém o poder. Quem tem o poder tem medo de ver um grupo de cidadãos que procuram se manifestar sobre um bem, como, por exemplo, o direito às eleições às autarquias, é um direito que as pessoas reclamam, o direito a emprego, o elevado nível do custo de vida e exigir que o Poder Executivo tenha políticas capazes de apontar caminhos, conforme disse o amigo Guilherme, para que se realmente minimize as condições extremamente dramáticas que as pessoas vivem atualmente, no que concerne os bens sociais básicos. Mas, infelizmente, isto criou um certo medo a quem detém o poder em reprimir as pessoas até tirar o direito à vida. É para dizer que, se nós não formos transversais
no enquadramento dos direitos, poderemos ser confinados em olharmos só apenas num pacote de direitos e deixarmos os outros direitos de parte. E aqueles direitos que vamos deixar de parte vão servir de elementos de garantia do opressor para continuar a reprimir, como se diz, como quem diz que estes estão a se manifestar bem e estes estão a se manifestar mal. Vejamos só, por exemplo, a desigualdade que existe em Angola. No dia 11 de novembro e no dia 24 de outubro, quando os jovens se manifestavam, quando os jovens estavam sendo torturados aí de frente, portanto, ao cemitério de Santa Ana, o MPLA tinha promovido uma grande manifestação em Viana, que juntou mais de 300 pessoas no mesmo lugar. E quando os jovens se manifestavam no dia 11 de novembro, numa das províncias, que não me lembro agora onde é, se fez uma grande atividade que juntou muita gente na mesma sala. Por que esta diferenciação de direitos, se todos são angolanos? O que nós vamos agora cobrar a quem detém o poder executivo é obrigá-lo a perceber que todos os seres humanos que vivem em Angola têm os mesmos direitos perante a Constituição. Não há aqui cidadão da primeira e cidadão da segunda. Todos são cidadãos merecem, têm direito de se manifestar livremente, sempre que acharem conveniente. A outra questão que aqui se coloca é: será que o Poder Judiciário em Angola também tem observado direitos humanos, tem respeitado direitos humanos? Que não é normal que um processo de legalização de um partido político volte num tribunal 3 vezes. Será que os seus organizadores não tiveram a tempo de olhar para aquilo que são as fraquezas que podiam ser melhoradas, que o tribunal mandou melhorar? Ou aqui há uma mão invisível que está a impedir que esse cidadão tenha direito a legalizar a sua força política? Privando esta liberdade a uma pessoa que quer legalizar a sua força política, automaticamente viola-se direitos políticos e civis de milhares de cidadãos, porque são muita gente que seguem o projeto, que acham que este projeto poderia ser uma alternativa para o país, acaba por ficar com estas expectativas atiradas por terra. Acho que nós, como sociedade civil, devemos ser mais um pouquinho proativos, devemos ser mais um pouquinho transversais na nossa análise, para ver se conseguimos, então, trazer à razão quem detém o poder de decisão para olhar para essas questões todas. Porque o exemplo prático é este. Na manifestação do dia 11 de novembro mataram porque o presidente da República não se pronunciou. Agora, depois de ter se pronunciado por causa de muita crítica, não tocaram em nenhum manifestante. É sinal isto de que todos os acontecimentos em Angola têm uma mão invisível por trás. Então, nós vamos agora, já está descoberta a mão invisível, tem que ser apertada essa mão invisível para que ela torne-se cada vez mais clara, olhar para os direitos humanos. Se as nossas atenções forem focadas diretamente à pessoa que detém o poder de decisão, pedir, encontrarmos com ele, reunirmos com ele, obrigarmos para que eles tenham a atenção, o respeito pelos direitos humanos, acho que isto poderá mudar, porque em Angola não temos outro caminho, na medida em que o poder tanto é piramidal, tanto vem de cima para a base, e mesmo que outras forças tenham vontade de fazê-lo, mas sem que haja uma ordem superior, não vão fazê-lo. Já se verificou agora, já se viu, no dia 11 não havia ordem superior, mataram, destruíram, simularam a queima de motorizados e outras situações para justificar os males que fizeram contra os manifestantes. Okay. Agora, há uma orientação que diz que não pode chatear o jovem, realmente nenhuma moto foi queimada e nenhum pneu foi queimado na estrada. Afinal, o que queimava os pneus? Aí está, então, a ideia de que, realmente, os direitos humanos em Angola só não se observam porque quem detém o poder não está interessado. Ok, muito obrigada, doutor André. Doutor Guilherme, de acordo com o diretor executivo da Amnistia Internacional, doutor Pedro Neto, não é? Numa das suas declarações feitas recentemente, diz que Angola está a viver retrocessos a nível de direitos humanos. O que representa isto para Angola, a imagem da Angola a nível internacional, e aqui dentro, que peso ou que representa isto para nós como sociedade civil? Ok. Eu penso que
Essa alerta, posso chamar assim, é importante para Angola, despertar, mas como eu dizia, às vezes os governos se preocupam em fazer pequenas coisas para vender a imagem, para dizer que está tudo bem, quando, na verdade, internamente nós temos muitos desafios. Eu penso que o mais importante aqui é olhar para nós num sentido de angolanidade, num sentido mais nacionalista, de olhar e, efetivamente, indo resolvendo os problemas concretos e não basearmos apenas em ações de publicidade para o inglês ver. Nós temos muitos desafios. Nós, por exemplo, temos um problema que no setor da justiça, o acesso à justiça é muito difícil para os pobres. E nessa condição é difícil fazer concretizar aquilo que são as preocupações do cidadão normal. Nós temos um sistema de justiça que também é precário, onde o cidadão não tem a possibilidade de, por exemplo, fazer valer os seus direitos através dessas instituições. Primeiro, porque é muito caro. Segundo, porque esses serviços nem sequer estão próximos do cidadão. Terceiro, criou-se um mecanismo que afugenta o cidadão nessas instituições. Nós temos um outro problema do OGE, porque o OGE é um documento muito importante, porque é do OGE que sai dinheiro para efetivamente garantir os direitos humanos. E se olhar para o nosso OGE, vais ver que grande parte da fatia, ou cerca de 74% dos dinheiros, fica para o governo central, quer dizer que 16% é dividido para outras províncias. O que é que se faz com isso? Daí é que vemos quase que a maior parte das províncias estão paradas. Eu penso que o fundamental aqui é entrarmos em programas concretos, não continuarmos nessa linha de pintar uma escola, depois chamarmos a imprensa para mostrar lá que quando os verdadeiros problemas estão aí. A população está numa pobreza extrema, a situação continua a complicar-se e não se vê da parte do executivo sinais de esperança, tanto em termos de comunicação, como também nas ações concretas do terreno. Quer dizer, estamos numa situação que, na verdade, nós precisamos bater junto, e é uma coisa que me chamou a atenção que o Dr. Ventura referiu, nós no interior temos poucos ativistas dos direitos humanos. Há pouca gente a fazer direitos humanos no interior. E isso não é bom para a nossa Angola. Porque uma sociedade civil forte ajuda a pressionar o governo a melhorar as políticas. E nós estamos numa situação que cada vez mais os poucos fazedores de direitos humanos estão a ser iniciados, estão a ir para outras vidas. É verdade que nesse mundo também a sobrevivência não é tão fácil, mas é uma preocupação muito cara, porque no interior tem pouca gente a fazer direitos humanos. Ok, muito obrigada, doutor Guilherme. Susana, será que é desta? Consegues ouvir-nos? Fechou o sinal, fechou o som. Tem que abrir. Okay. Me ouvem? Aleluia. Bom, graças a Deus. Sim, então falava à margem da situação dos direitos humanos em Angola, por favor. Pois, como eu já disse no princípio, a situação deteriorou-se particularmente neste ano, com o impacto também da Covid-19, e tivemos estes casos recentes de repressão de manifestantes, situação muito grave, onde a polícia agiu com uma carga desproporcional em relação aos manifestantes. Inclusive tivemos uma morte, tanto de um jovem, uma esperança para a nação, e eu penso que isso deve nos levar a refletir sobre o rumo que estamos a ter nesse sentido. Eu concordo também com o que eu vi há bocado em relação ao Guilherme, que nós tivemos uma nata na última década de defensores dos direitos humanos muito contundentes, que se bateram e que também formaram-se, ou seja,
houve um processo de formação, de capacitação, de interação com outros defensores ao nível internacional, e eu penso que nós mesmos temos que refletir na passagem de testemunho, no sentido de que há muito jovem com vontade de defender os seus direitos, defender os direitos humanos, mas é preciso que isso seja feito de uma maneira também coordenada em relação às diferentes organizações, em relação a uma estratégia comum e também sempre a uma luta pacífica que nos pode conduzir a processos que realmente possam produzir mudanças, porque este trabalho que foi sendo feito por décadas, hoje nós começamos a sentir resultados. A luta pelos direitos humanos é uma luta contínua. Ok, muito obrigada. Doutor Guilherme, não, agora é a vez do doutor André. Doutor André, fala-se muitas vezes da falta da cultura de denúncia. Acha que o cidadão não exerce, de fato, o seu papel de denúncia, ou porque quem deve ouvir e ver as denúncias está com os olhos vendados? Normalmente, na avaliação que eu faço nos últimos dias, é que anteriormente nós tínhamos problemas de falta de comunicação, mas atualmente nós temos a média alternativa, onde até os tribunais, até a PGR, às vezes busca informações para poder investigar determinados problemas, determinados casos. Portanto, e nessas redes sociais, por exemplo, circulam todo tipo de informação. Na maioria dos problemas que acontecem em Angola atualmente, acabam por aparecer primeiro nas redes sociais, só depois é que aparecem nos órgãos oficiais. Subentende-se aqui que há uma falta de vontade por parte de quem tem o poder de decisão em olhar para aquilo que são as denúncias, mas na medida do possível, o cidadão tem estado a se esforçar a fazer as denúncias. Há quem denunciar. Nós que trabalhamos com as comunidades, quer ao nível no interior, como aqui a nível dos centros urbanos, tem havido um grande risco, em que normalmente quando os cidadãos vão denunciar um indivíduo que terá cometido um crime, que terá proferido uma ameaça, que terá, portanto, destruído o bem de alguém, ou que terá desviado algum valor que era destinado para uma atividade pública, automaticamente, depois da pessoa fazer denúncia, o que tem acontecido é que o próprio polícia que recebe a denúncia, que registra a ocorrência, volta a informar ao denunciado sobre quem o denunciou. E como o sistema judicial em Angola é muito lento, muitas das vezes o processo de investigação até chegar à detecção do indivíduo, para chamá-lo à razão, leva muito tempo. Automaticamente essa pessoa que foi denunciada acaba por proferir ameaças contra aquela família ou contra aquela pessoa que a denunciou. Por esta razão, as pessoas têm muito medo de fazer a denúncia porque não há a proteção das fontes. A polícia não garante a proteção dos denunciantes. Por esta razão, quer nos municípios, nas comunas, lá nas zonas onde se executam obras públicas, se fazem as estradas mal feitas, se fazem as escolas mal feitas, se fazem, portanto, os centros de saúde que não tenham o apetrechamento necessário, as pessoas têm medo de denunciar sob a pena de sofrer represálias. Doutor Guilherme, a sua reflexão sobre isso, sobre a questão da denúncia em Angola, os cidadãos exercem de facto o seu papel neste quesito? Infelizmente, não é na dimensão que esperamos, né? A Constituição dá esse direito, garante esse direito do cidadão a fazer denúncia, nos termos do artigo 73 e 74, mas, infelizmente, pouca gente tem conhecimento disso e essa ferramenta é pouco usada. Mas também, por um lado, depende muito do grau de instrução das pessoas e capacidade de romper o medo. A grande questão, como disse o ilustre André, as pessoas têm medo de denunciar, porque a questão é que vou denunciar e depois o que é que virá contra mim? E isso provou-se quase em vários setores, né? Você que vai queixar, você que faz uma denúncia, às vezes a resposta que sai daí é tão perigoso do que esperavam.
Então, mas o mais importante aqui é informar o cidadão normal, dizer que fazer denúncia, fazer uma queixa, fazer uma reclamação é um direito, porque isso está garantido na própria Constituição, como eu dizia, nos termos do artigo 73 e 74. A grande questão é onde se dirigir, como fazer denúncia contra quem, onde e quando. Às vezes as pessoas têm muito medo nessa linha. Eu penso que se dominar, tiver mais informação, ter o conhecimento daquilo que a própria Constituição nos proporciona, certamente o cidadão terá essa capacidade de fazer essa denúncia. Mas, como eu dizia, depende do grau de instrução e também do interesse em causa. Bom, há aquelas comunidades que, por si só, já começam a marcar passos até esse nível, mas, infelizmente, como dizia, o clima que sempre nos proporcionaram, que é o clima de medo, e depois há aqui um certo sentimento de pertença. Estou a querer dizer que o partido no poder tem sempre esse sentimento de pertença, de que ele é a única pessoa que sabe, entende, quer, e outras pessoas devem apenas acompanhar. Bom, esses elementos todos que foram criando, criou no meio da sociedade esse clima de medo e às vezes não partir, mesmo em que os seus direitos estão em causa, mas ainda assim preferem calar-se, porque assim fomos criados nessa perspectiva. Quer dizer, eu dizia que nós fomos criados durante muito tempo e acostumados a dizer sim, 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 sim. Então, eu penso que precisamos continuar com ações de mobilização, fazendo palestras, capacitar as comunidades, no sentido de terem coragem, quanto mais informados estiver, melhor. Porque a grande questão também é muita pouca informação e a literatura nessa linha que pode dar ferramentas ao cidadão são poucos conhecidos. Ok, muito obrigada. Susana, Angola assinou recentemente, em junho, 2 importantes instrumentos de direitos humanos a nível da União Africana, nomeadamente o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, sobre o direito das pessoas idosas e o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos sobre as pessoas com deficiência. Da teoria à prática, o que isso representa para os angolanos? O que representa para as pessoas, Susana? Estes 2 instrumentos. O som. Dizer que Angola, no que toca à legislação, no que toca à ratificação de instrumentos internacionais, tem estado bem, e temos aqui os juristas que poderão aprofundar essa questão. Nós ratificamos tudo, nós assinamos tudo, nós aprovamos as leis. O problema é o cumprimento. Portanto, antes dessas convenções, desses protocolos, há uma série de outros protocolos que Angola foi assinando, por exemplo, a questão do protocolo da Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação sobre a mulher, a Convenção da CIDAW, vários outros instrumentos internacionais. E eu pergunto, como é que estamos em questão de direitos humanos, em questão de respeito pelos direitos e no que toca à eliminação da discriminação baseada no género? Por exemplo, nós temos a Lei 25/11 em Angola, que consagra a existência das casas de abrigo, mas até hoje nós não temos esse instrumento que iria permitir uma proteção efetiva para as vítimas de violência doméstica. Indo especificamente para essa questão, proteção dos idosos, muito importante, até porque nós sabemos que é uma franja vulnerável e que nós tivemos recentemente o caso do cidadão numa das províncias que assassinou a mãe porque a acusou de feitiçaria. É uma franja que muitas vezes é abandonada e que carece de proteção. A questão das pessoas com deficiência é uma questão que temos que refletir. De vez em quando aborda-se essa questão, mas não há uma proteção efetiva, não há um apoio daquilo que é necessário, mesmo a questão da acessibilidade. Nós
vamos para as cidades. As cidades não são acessíveis para as pessoas com deficiência. Portanto, estes protocolos, esses instrumentos internacionais devem nos levar a refletir o que fazer na prática, porque nós somos muito rápidos a assinar e muito lentos a cumprir. Ok, muito obrigada, Susana. Doutor André, caiu? Doutor André? Ok. Pronto. Doutor André, o que significam esses protocolos para os angolanos? Pessoas idosas e pessoas com deficiência. Ok, na verdade, para nós, como ativistas e defensores de direitos humanos, partimos do princípio de que temos que ter elementos bases para partirmos para algumas ações. Para todos os efeitos, só o facto do Estado angolano ter ratificado esses documentos, para nós já é muito bom, porque a partir do momento em que o Estado angolano ratifica os documentos, torna-se parte do processo e é obrigado a... Já para chegar na cidade? Então, o que eu na verdade, quando disse das 14 horas do almoço, era porque a hora que me é possível. Eu já disse a ele que de tarde eu também tenho aula. Ventura invadiu-nos. Já tratamos dele, já tratamos. Ok. Na verdade, para mim, acho que extremamente foi já bom termos os documentos ratificados, porque poderão servir de base para, então, junto do Estado, junto de quem tem poder político, portanto, e de decisão, solicitarmos a salvaguarda destes direitos. Eu participei há menos de um mês numa atividade na Assembleia Nacional, onde estávamos a tentar ver um pouquinho no Orçamento Geral do Estado, e verificou-se que o Orçamento Geral do Estado não tinha rubricas capazes de poder abranger a minorias, a pessoas que vivem com deficiência. Quer dizer, a forma como está colocada é uma forma muito genérica, que não tinha realmente uma certa ligação com pessoas que vivem com deficiência. E na verdade, é importante que para todas as infraestruturas públicas, como hospitais, escolas, universidades, que são construídos com fundos públicos, deviam servir como elemento de exemplo para os investimentos privados. Primeiro, colocarem rampas, criarem condições para as pessoas que vivem com deficiência. Mas tudo isto também só é possível se for acautelado no Orçamento Geral do Estado com base na mesma obra que vai ser implementada. Infelizmente, até agora, observa-se, parece uma forma de esquecimento da parte dos nossos decisores em termos de olhar nestes aspectos. Acho que só o facto de já ratificar é muito bom, mas nós temos ainda muito caminho por andar, que é para vermos esses direitos, então, salvaguardados. Ok, muito obrigada, doutor. Ventura já está disponível? Alô, Ventura? O microfone dele está desligado. Está desligado. Sim, está desligado. Estou disponível desde o princípio, estou a acompanhar tudo. Está bem, Ventura. Qual é a sua apreciação? Vi que perguntou-me aqui que não tinha percebido sobre a questão dos protocolos. Já respondi. Qual é a apreciação do Ventura? Bem, a minha apreciação coincide com a narrativa feita pela Susana, porque nos últimos anos a nossa questão não é só, né? Embora algumas leis mereçam ser reapreciadas, mas o nosso problema não é de lei, não é de aderirmos ou não protocolos. O nosso problema tem a ver com o cumprimento, mas isso não quer dizer que o facto de nós ratificarmos ou não um protocolo não seja importante, porque assinar ou ratificar um protocolo também demonstra o compromisso internacional do Estado para com os direitos humanos, em concreto, o que trata aquele protocolo. Todavia, é sempre importante que, depois de ratificar ou depois de assinar, o Estado tenha a capacidade de adotar as medidas internas, isto é, medidas políticas, medidas legislativas, medidas institucionais e até medidas orçamentais
para concretizar os compromissos que o Estado assume por via dos protocolos. Porque nós tivermos que analisar, numa primeira fase, 3 indicadores para ver como é que temos estado a agir. Primeiro seria o indicador estrutural, isto é, o compromisso do Estado em relação às normas de direitos humanos. Aí podíamos ver que, no que concerne à legislação e à ratificação de protocolos, há progressos. Mas depois nós temos que ver os indicadores de processo, no sentido de avaliar qual é o empenho do Estado em cumprir os compromissos assumidos. E, por último, os indicadores dos resultados, que têm a ver mesmo já com a ação efetiva que impacta sobre os titulares dos direitos. Então, é nestes 2 últimos indicadores que nós devemos afirmar que, infelizmente, nós ainda não atingimos um estágio satisfatório, porque eu quero reforçar sempre a questão de não olharmos só para Luanda e os grandes centros urbanos, porque daquilo que temos estado a acompanhar, há fortes desafios dos direitos humanos no que concerne a situação em algumas províncias. Das pessoas portadoras com deficiência, acho que os colegas também já aqui citaram com profundidade, existe a lei da acessibilidade, existe, inclusive, uma política do Estado sobre os direitos à proteção das pessoas com deficiência, existe uma estratégia de proteção à pessoa com deficiência, existe inclusive um Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, há normas da inclusão das crianças com deficiência, mas a maior parte desses dispositivos legais não tem sido efetivado, mas é uma efetivação que, do meu ponto de vista, possa ter impacto sobre a proteção e o gozo dos direitos por parte destas pessoas. Eu penso que um dos papéis que nós, como ativistas e organizações de direitos humanos, devemos continuar a fazer, tal como o Guilherme já reforçou, é a mesma questão da formação. Perdemos muito nesse domínio. Formação, quer formal, quer informal, de direitos humanos. A questão da informação, continuamos a promover eventos e situações que visam a promoção. E, por último, é a advocacia social, voltarmos a reforçar a advocacia social. Já vamos aqui a quase 1h30, faltam-nos sensivelmente 12 minutos, então eu gostava de reservar esse espaço para discutirmos a questão da divergência entre os relatórios apresentados em fóruns internacionais, os apresentados pelo Estado angolano e os apresentados pela sociedade civil. Parece que lá fora temos 2 Angolas, uma Angola do Estado e uma Angola nossa. Eu vou começar pela Susana. Susana, por favor. A Susana? Acho que... Susana? Calma aí. Sim. Conseguiu perceber? Pode repetir, desculpa? Por favor. Veja. Sim, para falarmos sobre a questão da divergência entre os relatórios apresentados em fóruns internacionais sobre direitos humanos, a diferença entre os nossos relatórios como sociedade civil e os relatórios do Estado angolano, a que se deve essa divergência? Porque temos 2 Angolas, é isso? Eu penso que é normal, são visões diferentes. Qualquer Estado, qualquer governo sempre tenta dar a melhor fotografia, a melhor versão da melhor face da moeda. É normal, faz parte do trabalho. Agora, nós, as organizações da sociedade civil, dentro daquilo que chamamos shadow reports ou relatórios sombra, nós temos que aprofundar, nós temos que denunciar. É bem verdade que se esperava também que o governo apresentasse sempre um relatório minimamente realístico e algumas vezes não acontece, mas também temos que admitir que tem havido evolução através do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Aliás, eu considero isso um marco, temos um Ministério da Justiça agregado à questão dos direitos humanos ou vice-versa, e tem havido evolução, primeiro no esforço de apresentar os relatórios,
por exemplo, o UPR, o relatório periódico, os relatórios para a Comissão Africana, este esforço de fazer o relatório. Segundo, interação também com a sociedade civil. Temos que admitir que é um ministério que interage constantemente com a sociedade civil, procura ouvir. Segundo, também, que realmente nos relatórios muitas das vezes aborda alguns problemas, mas obviamente que é uma posição governamental e eu considero isso muito normal. Estranho, aliás, seria se convergíssemos todos na mesma opinião. É normal. O que acontece é que o governo, às vezes até não é uma mentira ou duas Angolas, é que o governo vai tentar tirar a melhor fotografia daquele filme. E nós, obviamente, também não vamos tentar tirar a pior fotografia, mas vamos tentar explorar aqueles aspectos que são negativos ou aquilo que ocorreu de negativo. Portanto, eu considero um processo normal e que deve continuar. Doutor André, por favor. Na verdade, a minha apreciação sobre esta matéria vai um pouco naquilo que disse a nossa colega Susana. Justamente é um processo normal. Um grande problema que se coloca é que sempre que fomos convidados pelo Ministério da Justiça para darmos o nosso contributo naquilo que é o relatório do Estado, normalmente, depois de termos vencido todas as nossas contribuições, a única situação que eles aí aproveitam é de que o relatório foi elaborado com a participação da sociedade civil, mas nunca se tem em conta com aqueles problemas que a gente apresenta. Por esta razão é que o nosso relatório vai, na verdade, com aquela imagem que nós apresentamos atempadamente cá ao nosso Estado angolano lá fora. E o Estado angolano acaba por levar um relatório quase que um pouquinho mais fino, um pouquinho trabalhado, que mostra a boa imagem lá fora daquilo que é o desempenho do Estado angolano, deixando aquilo que é a coisa real de parte. E isto vai continuar mesmo a ser sempre assim, porque eles não aproveitam da sociedade civil aquilo que são realmente os contributos que têm a ver com aquilo que é a matéria que enriquece o relatório, mas aproveitam apenas a imagem de que a sociedade civil participou. Esta é a grande diferença. E vai continuar sempre assim, vai ser sempre assim. Ok, muito obrigada, doutor André. Ventura, eu ia fazer a mesma pergunta, mas como já estamos aqui na reta final, eu prefiro fazer uma outra. Eu prefiro que o Ventura fale um bocado sobre a corrupção e o impacto sobre o Estado de Direito Democrático e os direitos humanos. Alô, Ventura? Ventura. Ventura deixou-nos na mão. Ventura? Enquanto isso, então, nós vamos avançar. Estamos quase, faltam 6 minutos. Doutora, enquanto isso, podemos passar para as considerações. Vamos primeiramente... Susana, por favor, estamos a quase 6 minutos de 1h30. As suas considerações sobre o tema, sobre a situação dos direitos humanos em Angola, avanços e recuos. Qual é a sua... Sim, quais são as suas considerações, por favor? Parece que o Ventura voltou. Não, não voltou. Por favor. Eu estou presente. Susana, Alô? só um bocadinho. Sim, Ventura. Eu estou presente. Sim, como eu dizia, eu fiz uma questão ao... Eu também tenho um problema de comunicação. Eu estou presente, não estou ausente. Eu estou a ouvir-te. Pronto, sim. Eu gostava que o Ventura falasse um bocado sobre a corrupção e o Estado de Direito Democrático e os direitos humanos, antes de passarmos para as considerações. Por favor, a sua praia. Bem, não por aí, né? O que eu acho é que, ligando, permita-me só para melhorar a qualidade do sinal, vou tirar a imagem. Eu acho que ligando a questão da boa governação, da transparência com os direitos humanos, a grande ligação que acontece é que os dinheiros ou os valores que são alocados para determinadas despesas públicas ou políticas públicas que visam a concretização de direitos são ilicitamente retirados para fins privados. Por exemplo, o dinheiro que se desvia eventualmente para o sistema de saúde põe em causa
a assistência médica e medicamentosa plena. O dinheiro que se desvia, que se poderia alocar para a educação, põe em causa o direito à educação em plenitude. Por exemplo, estamos a falar aqui das pessoas com deficiência. Temos estruturas escolares que nem sequer estão adaptadas. As escolas especiais, não é, enfrentam inúmeras dificuldades. Se quisermos fazer muitos desses empreendimentos, digamos assim, esses edifícios ou instituições públicas, não é por falta de dinheiro. E no contexto que me coloca, de acordo com as questões que temos estado a abordar aqui do contexto, obviamente é porque o dinheiro alocado para esse tipo de despesas é desviado para fins privados e, obviamente, afeta na sua qualidade. Depois temos outros direitos que também não deixam de ser violados. O direito à livre circulação, podemos falar da qualidade das estradas, que depois vai ligar para outro conjunto de direitos, direito à alimentação, direito à qualidade de vida, e se quisermos ainda o direito ao meio ambiente. Tudo isso, toda essa realidade sofre se de facto os fundos públicos não são devidamente alocados para melhorar esse estado de coisa. Mas, olhando para a nossa realidade, o que tem acontecido nos últimos anos é que a corrupção também influenciou e prejudicou e afetou o exercício das chamadas liberdades fundamentais. Não nos esqueçamos que muitas vezes por via do dinheiro público que se era usado para cooptar e silenciar jornalistas, para cooptar e silenciar ativistas, muitas vezes era com estes dinheiros públicos que eram reforçados os serviços de segurança, agentes da polícia, que com suportes tecnológicos e outros meios, tinham o meio de como vigiar e perseguir os ativistas. Então, a corrupção cria uma teia complexa que, de uma maneira ou de outra, impacta sobre os direitos humanos, mas também sobre o Estado de Direito, porque a corrupção, na nossa realidade, o que aconteceu nos últimos anos é aquilo que se chama a captura do Estado. Um grupo de privados tomou para si as estruturas estatais e geriu, quer do ponto de vista econômico e financeiro, mas também do ponto de vista político, de acordo com a sua visão e com o interesse de grupo. E, obviamente, aqueles cidadãos que quisessem exercer os seus direitos em oposição a esses interesses, obviamente, sofria. Tivemos casos de assassinatos, como sabemos, casos de pessoas silenciadas, de pessoas perseguidas. Então, de modo que há uma ligação direta entre a corrupção, o branqueamento de capital sobre a promoção do Estado de Direito e do Estado de Direitos Humanos em geral. Obrigado. Ok, muito obrigada, Ventura. Doutor André, quer contribuir neste quesito? Eu acho que o ilustre Ventura foi tão brilhante nesta matéria. É o homem que tem estado a nos ajudar bastante nessa reflexão. Não tenho muita coisa a acrescentar, porque quase que ele concluiu tudo. Ok, muito obrigada. Susana, quer contribuir? Ventura realmente focou tudo e tem sido uma questão muito recorrente. Eu penso nesse momento, porque nos aproximamos do fim, o importante a reter é o que é que vamos fazer para que isso não se repita, porque o problema está realmente identificado, houve um saco, houve um assambarcamento do erário público, mas o que é que está a ser feito em termos de fortalecimento das instituições para que isso não se repita? Hoje nós sentimos alguns avanços na luta contra a corrupção, porque temos um presidente da República que foca isso no seu discurso, mas se amanhã tivermos um presidente que não se preocupe tanto com essa questão, será que as instituições alcançaram realmente a independência que lhes vai permitir lutar contra este problema? Eu penso que a questão é essa, e o que é que está a ser gestão, porque um dos crimes que aparece muito em relação às pessoas que estão a ser julgadas portanto, violação das normas de execução do orçamento. Então, por que se há um orçamento aprovado, há normas?
por que este orçamento, a norma de execução, houve desvios, houve saque, o que é que falhou, o que é que falta nesse circuito. E eu penso que essa reflexão não está a ser feita e nem estes mecanismos estão a ser efetivamente reforçados. Ok, muito obrigada. Perdão. Faz favor, doutor André. Há uma coisa que eu queria acrescentar, a Susana agora puxou o fio. Na verdade, há um problema aqui. Há um problema. Onde é que está a ir o dinheiro que está sendo recuperado? Quem serão os próximos donos dos ativos recuperados? Edifícios, fábricas, portos. Quem serão os próximos gestores? Não terá sido, não estará a acontecer o que temos estado a assistir nos filmes, na guerra do ouro, em que uns tiram o ouro roubado dos outros para também depois se servirem? Este é um elemento muito importante. Na verdade, nós temos que, primeiro, perceber, há crimes que foram cometidos com montantes escondidos. Por exemplo, está sendo agora julgado Manuel Blas, mas não tirou aquele dinheiro sozinho e tirou com base nas várias autorizações. Mas os mandatos principais nunca são chamados à razão. O outro problema é que o dinheiro que está sendo recuperado, a sua reaplicação não é transparente. Eu nunca ouvi a informação sobre os milhões de recuperados, onde é que estão sendo aplicados. Tirando o PIB, que diz ser o dinheiro do Fundo Soberano, nunca mais ouvimos nenhum valor que está sendo aplicado, que foi recuperado dessa recuperação, do processo de recuperação de ativo. Então, na verdade, há que se fazer muito trabalho para que exigimos do Estado angolano transparência no reinvestimento desse valor que está sendo recuperado. Ok, muito obrigada, doutor André. Ventura, vamos para as considerações. Ainda está aí, considerações finais. Alô, Ventura? Pronto, então vamos passar. Susana já disse, mais alguma coisa a dizer? Considerações? Acho que já disse, né, Susana? Estas considerações. Portanto, não foi uma live fácil e a tecnologia às vezes nos trai, mas penso que, mais uma vez, mostramos a nossa garra por tentar estar aqui com vocês, agradecer a todos que nos assistem e dizer que é preciso continuar a refletir sobre estes assuntos e que, parecendo que não, apesar dos avanços, hoje mais do que nunca, os defensores dos direitos humanos não podem baixar a guarda, não podem deixar de lutar. E tivemos a semana passada essa feliz notícia do Sérgio Pizarra, que ganhou um prémio internacional ligado mesmo ao seu trabalho. Gostaria de aproveitar aqui para parabenizar, e a todos os companheiros aqui que partilharam esta live, são antigos combatentes na luta pela defesa dos direitos humanos, e agradecer à JPD pela oportunidade. Muito obrigada, nos agradecemos, Susana. Doutor André, considerações? Olha, não se chateiem com o que eu vou dizer. Eu fico muito contente quando partilho momentos como este com a JPT, porque a JPT tem servido como se fosse uma coluna vertebral que assegura os membros todos no corpo. Então, na sociedade civil, nós temos o JPT como uma referência e tem estado a fazer todo o esforço para aproximar as partes, para mostrar caminhos, e eu espero que continue assim. Na verdade, esse live não foi tão fácil, conforme disse a Susana, mas eu penso que vocês devem continuar com o vosso trabalho, estão a caminhar muito bem, e nós estamos gratos quando o trabalho tem levado a cabo, e estamos também muito satisfeitos por termos feito parte neste processo, porque cada dia que passa e cada ação que se realiza, aproveitamos colocar um bloco no edifício que é da construção do Estado de Direito Democrático. E só com instituições como a JPD, como outras instituições que fazem parte desta sociedade, se consegue, na verdade, trazer a Angola naquilo que realmente é a sua essência, naquilo que todos nós almejamos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor André. Ventura, está aí? Alô, Ventura, vamos embora e o Ventura nem se vai despedir. Alô, Ventura. Não se vou despedir como? Mas estou presente.
Está bem, Ventura, Mas considerações. todo mundo está com problema de comunicação, vocês entendem. Quando é o Ventura, não podem entender. Suas considerações, por favor, Eu sou Ventura. a qualidade da imagem da Susana, mas ninguém está a lhe falar. Muito bem. Bem, em termos de considerações finais, eu acho que vou reforçar o que falamos genericamente atrás e a Susana também iniciou. Pronto, nós temos esse quadro, nós já acompanhamos esse trabalho, esse quadro já temos há alguns anos. O importante agora é refletirmos o que é que nós, enquanto sociedade civil, podemos continuar a fazer, porque também já fizemos muito no passado, o que é que podemos continuar? E eu acho que cada um de nós, sobretudo na sua área, para os próximos anos, é importante voltarmos a reativar a componente da formação. As pessoas podem achar que é quase nada, mas todos nós começamos assim, nos pequenos cursos de direitos humanos. Eu sei que a Mosaico tem estado a fazer isso em muitos jovens em Viana. Penso que cada um de nós também na sua área pode fazer esse trabalho, formação. Depois também a informação. Continuarmos a produzir informações sobre direitos humanos, de denúncia. Hoje temos as redes sociais que podem nos ajudar, vídeo, WhatsApp, esses mecanismos que aqui temos. E por último, a advocacia social. Acho que deixamos de fazer um pouco algumas notas de protesto, algumas denúncias, e hoje temos mais espaço. Eu não sei como é que todos nós estamos, mas temos que criar aqui alguns eventos mesmo no Zoom, procurar realizar cursos de direitos humanos no Zoom, essas plataformas, para continuarmos então, porque há uma nova geração de ativistas, temos que aceitá-los, temos que incentivá-los, todavia, daquilo que eu noto, falta, eu diria, um pouco a perícia da abordagem ao conhecimento dos direitos de cidadania, muitos deles ainda muito difuso, mas o lutar para a defesa dos direitos humanos não é só ir para a rua, não é só manifestação, não tenho nada contra isso, embora isso seja um instrumento importante, mas há também outros mecanismos que nós temos que aproveitar, explorar, quer a nível da advocacia interna e quer a nível da advocacia social a nível internacional. São esses três aspectos que eu insisto, que é formação, informação e advocacia social. Ok, muito obrigada, Ventura. Obrigada, Susana, por estar conosco mais uma vez. Doutora André, muito obrigada. Vamos agradecer também a Delma, caiu várias vezes e não conseguiu se recuperar. A Delma, muito obrigada. Doutor Guilherme, muito obrigada também. A JPT espera contar convosco em próximas oportunidades. E ao internauta que nos acompanhou durante 1h e 29 minutos, muito obrigada pelo carinho da sua audiência e vemo-nos para o ano, vemos ainda, em janeiro estamos aqui. Muito obrigada. Ventura, disse alguma coisa? Permite, era a última sessão? Sim, é a última. Se me permitir, quero propor à direção da JPD para ver se antes do ano ainda tenhamos, pelo menos, não é, em termos da sociedade civil, uma abordagem desta natureza. Temos, por exemplo, no dia 18, o Dia Internacional dos Migrantes. Os colegas da Umunga têm estado a promover muitas ações em prol dos direitos dos migrantes. Penso que poderíamos aproveitar essa data e assim, logo depois, então, é minha proposta. Propõe a Ventura. É mesmo já essa proposta sobre os direitos dos Não, migrantes. mas a proposta é a direção. Aqui está a Teresa. Tá bem, a proposta é a direção. Pronto, está bem então. Até já, muito obrigada. Obrigada ao internauta mais uma vez. Muito obrigada. Está bem. Já saímos do live.